durante esse mês, nós estamos chegando, né, nesse momento como igreja de sermos adotados pela IBMA. Então, nós estamos chegando num contexto de nos aculturarmos a uma nova cultura, né, uma nova família, e até mesmo nova linguagem em muitos aspectos. Então, a gente está entendendo isso e tentando entender. Então, durante esse mês, em todos os campi da IBMA, há uma série que tem sido feita, e nós já passamos por ela aqui nas semanas anteriores, que é o jeito de ser da IBMA. E nós, como Projeto 242, agora Campus IBMA 242, nós estamos tentando entender isso. Muitos de vocês, talvez mais ainda do que eu, porque eu já tenho caminhado um pouquinho próximo da liderança da igreja nesses últimos quase 2 anos. E o tema hoje, então, é um tema que tem muito a ver com esse jeito de ser da igreja, da qual agora nós fazemos parte como família. Por que isso tem a ver com o que eu falei anteriormente, da minha experiência no seminário? Na minha vida, eu passei por algumas mudanças. Ir para o seminário foi uma grande mudança. Eu era de uma igreja, de um contexto e tudo mais, e, de repente, eu fui para o Rio de Janeiro, com 18 anos de idade. Eu lembro que eu levei mais livros do que qualquer outra coisa comigo na minha mochila. Eu lembro que, quando colocaram a mochila nas minhas costas aqui, eu pensei que ia conseguir carregar, mas quando eu desci do ônibus lá, na região da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ali em Seropédica, tinha 2 quilômetros de estrada de terra para caminhar, e eu mal conseguia levantar a mochila de livros. Eu acho que eu pesava uns 50 quilos na época, o peso de um bode magro, como dizia um irmão. E eu lembro que eu fui por essa experiência, foi uma experiência de transformação em muitos aspectos da minha vida. E a primeira delas foi a convivência com pessoas de diferentes igrejas. Porque eu vinha de um contexto pentecostal em que eu achava que qualquer pessoa que não falasse em línguas ou qualquer coisa assim, tinha alguma coisa, estava um pouquinho distante do Evangelho de Cristo, alguma coisa. No mínimo, era uma pessoa muito fria. E aí, de repente, eu me vejo cercado por esses irmãos, e eu era minoria ali, como vindo de uma igreja pentecostal, e uma série de coisas. Então, foi uma mudança, uma transformação na minha vida naqueles anos, que eu acredito que a princípio foi difícil, mas, no final das contas, eu acredito que foi melhor. Eu saí de lá do seminário transformado, e eu saí, eu acredito, melhor do que eu entrei após aqueles anos. E depois eu fui trabalhar com a OM, que era uma organização muito maior e mais ampla, e tinha gente do mundo inteiro. Eu fui morar num navio que, de repente, tinha pessoas de, sei lá, acho que eram 39 nacionalidades diferentes línguas, todo aquele aspecto. E, novamente, desafios de ampliar o meu escopo, de aprender a conviver com essas pessoas, e sabe, para mim, tudo bem, eu já tinha acostumado com a ideia de que o irmão batista, e o irmão presbiteriano, e o irmão metodista, o irmão congregacional, que eles eram parte da família, mas o navio me esticou um pouquinho mais, porque, de repente, agora tinha o anglicano, e o episcopal, algumas pessoas, e eu falava assim, poxa, isso esticou um pouquinho mais o meu escopo de entender, novamente, esse corpo de Cristo. E compreender outras pessoas, e compreender pessoas de diferentes nacionalidades, e o seu modo de orar. Eu lembro das nossas reuniões de oração, era bem interessante, porque é interessante você orar com pessoas de várias partes do mundo. Eu lembro, em particular, Davi, dos coreanos, porque os coreanos, quando nas nossas reuniões de oração, eles oravam diferente de todo mundo. Eles tinham um estilo de orar que eles se inclinavam assim, mexiam com o corpo assim, se inclinando durante a oração, e era bem diferente e algumas pessoas, né, costumavam orar muito rígido assim, sentado, outros em pé, e os coreanos tinham esse movimento todo, e a gente aprender com isso, e a gente respeitar uns aos outros, e eu cresci nesses anos com a EM. E, bom, eu poderia continuar falando aqui. Então, em vários momentos da minha vida, como cristão, e esse ano, daqui a alguns meses, 2 meses, eu vou completar 40 anos de jornada com Cristo. Mas em vários momentos da minha vida como cristão, eu passei por mudanças que, a princípio, foram difíceis, que me esticaram um pouquinho, que me desafiaram um pouquinho, mas que, ao passar por elas, e alguém diria até sobreviver a elas, eu posso dizer que eu saí melhor no processo,
e o processo que Deus usou. E eu creio que o que nós estamos atravessando agora nessa adoção e nesse processo, então, com a IBMA de sermos um campus, é um processo muito semelhante a isso. E para muitos de nós aqui, para muitos daqueles que têm caminhado com o Projeto 242 nos últimos anos e que têm encontrado aqui a sua casa, o seu jeito de ser, igreja e tudo mais, agora nós começamos a olhar e descobrir um jeito novo de ser em muitos aspectos, que vai desafiar muitos de nós a pensarmos muitas coisas, a aprendermos muitas coisas, a esticar muitas coisas em nós, a confrontar coisas em nós. Mas eu creio que se nós perseverarmos nisso, por mais difícil que seja, no final desse processo, nós seremos melhores, nós teremos uma compreensão melhor de muitas coisas, nós seremos muito mais, nós seremos muito mais efetivos no processo do reino de Deus e do serviço a Deus, do que nós éramos antes. Isso eu creio. E se eu não acreditasse nisso, eu não teria embarcado nessa. Então, o texto que eu quero ler é o texto de 1 Coríntios, que fala um pouquinho sobre o aspecto do corpo. E eu vou ler 1 Coríntios 12. Acho que todos nós que conhecemos a Bíblia, temos uma caminhada cristã, há algum tempo nós já ouvimos alguma coisa desse texto, ou se não ele inteiro, e sermões. 1 Coríntios 12, eu quero ler do versículo 12 ao 27, eu vou ler da nova tradução na linguagem de hoje, que é essa que está projetada aqui, né? Em vez de ler do que eu geralmente tenho lido, que é a NVI. Então, nova tradução na linguagem de hoje, 1 Coríntios 12, versos 12 a 27, diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. E se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o corpo fosse todo olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo fosse todo ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas, de modo que não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. É interessante que Paulo está falando aos Coríntios sobre o corpo de Cristo, por causa daquilo que é o tema que guia o apóstolo na sua epístola, e que começa lá no capítulo 1, no versículo 10, onde ele está lidando com as divisões que haviam entre os cristãos naquela igreja de Corinto, e Paulo está tentando corrigir esse grande problema de divisões, e aí quando chega aqui no capítulo 12, ele anuncia essa imagem do corpo de Cristo, da igreja como corpo de Cristo. Paulo está falando sobre a igreja local aqui, quando ele diz, vocês são o corpo de Cristo, ele está se dirigindo à igreja local. Hoje nós costumamos usar a imagem corpo de Cristo para falar da igreja universal, e não está errado. A igreja, o corpo de Cristo, é tanto a igreja no seu aspecto universal, quanto no seu aspecto local. Por isso não faz sentido, e a gente tem dito isso ao longo dos anos, não faz sentido dizermos que nós fazemos parte do corpo de Cristo no seu aspecto universal.
se negligenciarmos o corpo de Cristo no seu aspecto local, ou seja, nós só somos parte desse corpo de maneira universal se nós estamos inseridos nele e visivelmente conseguimos ver esse corpo no seu aspecto local. Essa igreja, então, é a expressão local do corpo de Cristo, mas ela não é todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é maior do que nós aqui. Isso é bom, isso é muito bom. Mas às vezes nós agimos e nós corremos o risco de pensar que nós somos todo o corpo de Cristo. É quando nós começamos a ter uma ideia equivocada da Bíblia e do Evangelho, começamos a nos tornar arrogantes, e isso pode acontecer conosco, com qualquer igreja, com qualquer grupo, e geralmente quando isso acontece, nós nos tornamos então sectários, ou seja, nós pensamos que toda a bênção de Deus, a dádiva, a graça de Deus e tudo está conosco e não está com os outros. Mas Deus é tão bom que Ele nos lembra através da sua palavra, e Ele justamente tem essa diversidade do corpo. E essa diversidade do corpo ajuda muitas vezes a colocar-nos no nosso lugar, a nos humilharmos às vezes, a mostrar que nós não somos tudo, e que nós não temos tudo, e que nós somos apenas parte, e que nós precisamos uns dos outros. Então, hoje nós vamos falar sobre a IBMA como um ecossistema, ou a igreja como um ecossistema. No 242, nos últimos anos, nós não temos usado essa palavra ecossistema, no entanto, nós temos existido da mesma maneira, e é por isso que faz muito sentido essa junção agora com a IBMA, porque nós temos existido assim, e nós temos tido, de certa forma, um ecossistema. Nós usamos outras expressões, vocês que têm acompanhado ao longo dos anos possivelmente já ouviram a gente falar sobre a igreja local aqui como um avião e as duas asas da igreja, e nós falando sobre a questão da evangelização como uma asa, e a questão das ações sociais como outra asa, e elas conectadas com a igreja. E nós temos tido, inclusive, organizações diferentes que são parte e que representam cada uma dessas asas. Bom, na IBMA tem sido usado ultimamente a linguagem de ecossistema. Essa linguagem é interessante. O Tim Keller, no seu movimento de plantação de igrejas e de revitalização de igrejas ao redor do mundo, chamado City to City, ele usa essa imagem. E, de fato, eu acho belíssima a maneira como o Tim Keller coloca isso, porque ele fala que numa cidade é preciso haver ele chama de ecossistema do Evangelho, que para ele significa que em qualquer cidade, por maior que seja a maior igreja daquela cidade, em algumas delas você tem então essas mega igrejas, são igrejas gigantescas, de 10, 20, 30 mil membros ou mais, até em alguns lugares que fazem parte de uma única igreja local. E o Tim Keller diz que mesmo assim, a cidade não vai ser impactada pela presença de uma única mega igreja, por maior que ela seja. Porque a cidade precisa desse ecossistema do Evangelho. E a única maneira da cidade ter um ecossistema do Evangelho é através da cooperação de diferentes partes naquela cidade, que cooperam, que atuam entre si para promoverem o bem do Evangelho e a propagação do Evangelho e a vivência do Evangelho dentro de uma cidade e a transformação da cidade, então, por meio do Evangelho. E essa é a maneira como ele usa a ideia do ecossistema. Então, lá na IBMA, nós temos ouvido o pastor Sidney falar sobre o ecossistema da IBMA, que é aquilo que a gente precisa entender, porque tem a ver com corpo e corpo de Cristo. E qual é o ecossistema da IBMA? Ele é composto pela igreja local, por uma entidade chamada Foco e por uma nova entidade agora chamada Farol. Inclusive, eu estou um pouquinho queimado do sol, porque eu passei alguns dias na praia do Farol, que não é uma praia, na verdade, mas eu passei alguns dias ajudando lá, parte da equipe pastoral e outras pessoas que estiveram trabalhando lá durante essas últimas semanas para inaugurar a primeira fase desse processo. Então, são essas três partes, e você vai ver que nós, 242, que se torna agora Campus 242 da IBMA, nós vamos nos encaixar nisso de certa maneira. Então, em primeiro lugar, a igreja, né, a IBMA, o que ela tem?
ela é um organismo e ela é uma organização, assim como toda a igreja. Muitas pessoas pensam na igreja somente no seu aspecto orgânico. Você tem até um livro que fez muito sucesso, há uns 15 anos atrás, Neil Cole escreveu A Igreja Orgânica, e naquela época muitas pessoas estavam pensando na igreja somente como essa questão do seu organismo, em detrimento do aspecto organizacional da igreja. Mas a igreja precisa dos dois. Ela é um organismo, mas ela também é uma organização. Para ela existir dentro da sociedade, ela precisa ser também uma organização. Eu gosto muito dos teólogos católicos nesse aspecto, porque eles não têm medo de falar do aspecto institucional da igreja, e às vezes a gente tem muito medo de falar da igreja nesse aspecto institucional, como instituição. Mas as duas coisas caminham juntas, elas não podem ser colocadas como se fossem antagônicas, uma contra a outra, elas caminham juntas. Um grande teólogo católico disse que o carisma, o poder, precisa da instituição. É necessário, então você precisa das duas coisas. Então, tem esses dois aspectos do organismo e da organização. E no organismo, você tem todos os aspectos ministeriais que estão desse lado, começando ali com o trabalho, com o núcleo que é chamado, que cuida de pessoas e que promove o conteúdo para cuidar de pessoas, gente de conteúdo. Tem um núcleo de criatividade e tecnologia, que são aqueles que trabalham na igreja com a criatividade e com o uso da tecnologia para a missão. Tem toda a parte de missões ou de expansão na igreja, que são justamente os diferentes campi e os projetos que a igreja realiza, que são projetos missionários e apoio a missionários, e tem todo o trabalho da igreja para apoiar igrejas através do Igrejas 21, que são aproximadamente 120 igrejas, mais ou menos, juntando o Brasil e Portugal, que a IBMA apoia de diferentes maneiras. Então, essa é a parte do organismo. E a gente entra aqui como um campi, então, dentro desse organismo, e, ao mesmo tempo, como parte do organismo da IBMA, nós também começamos a desenvolver alguns desses núcleos, né? Começamos a pensar em nossa missão, em nosso trabalho, dessa mesma maneira. Mas, do outro lado, tem o aspecto da organização, que é necessário, que precisa haver. Então, essa questão do conselho administrativo, da equipe pastoral, da diretoria estatutária, porque a igreja precisa ter uma diretoria, um estatuto do conselho, dessas diferentes organizações. Okay? Do outro lado, você tem essa questão da foco, que é, na IBMA, aquilo que o Compassiva tem sido para nós no Projeto 242, que é uma organização criada pela igreja para a promoção da ação social, das ações em benefício das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Diferente da Compassiva, no entanto, a Foco tem funcionado através de projetos ou negócios sociais. Ela é autossustentável. A Compassiva depende de doações, de editais, de parcerias. A Foco é uma organização autossustentável, que trabalha através de diferentes negócios. Então, aí tem aí uma lista de negócios, um restaurante, uma casa de livros, um outlet, um espaço da alma, onde as pessoas são atendidas por psicólogos e psiquiatras, e tem uma série de outras coisas que são negócios dessa organização sem fins lucrativos, cujo lucro, então, ela não tem fins lucrativos, mas cuja receita, vamos dizer assim, não lucro, cuja receita desses negócios é investida, então, na causa, e a causa é um projeto chamado Gente Grande, onde crianças lá de Carapicuíba são atendidas, 350 crianças, mais ou menos, são atendidas, durante a semana, no espaço ali da igreja, elas recebem reforço escolar, elas recebem esportes, elas recebem uma série de cuidados, música, uma série de coisas para transformar a vida das pessoas. A ideia de Gente Grande é que essas crianças cresçam e com uma transformação de vida, transformar elas e suas famílias. O início de carreira, que é um projeto de dar o primeiro emprego para as pessoas, para muitos desses que precisam começar na carreira. E de volta ao rumo, que é trabalhar com as pessoas que estavam em uma condição de uso de drogas, da Cracolândia, pessoas assim que acabam não tendo, vivem alguns anos na criminalidade, ou numa situação em que elas não têm o contato com a sociedade, de emprego, de trabalho, até mesmo de vida comunitária, e aí essas pessoas terem
voltarem, retornarem ao rumo. E parte do trabalho da Foco é justamente gerar emprego para essas pessoas, dar uma nova oportunidade para as pessoas, para recomeçarem as suas vidas. Tem sido muito bonito ver isso de perto no último ano e meio. E a outra parte, a terceira parte desse ecossistema é o que eles chamam, o que a IBMA chama de Farol, que é uma propriedade que foi adquirida para a igreja no último ano e que tem dentro desse ecossistema a ideia de gerar recursos para manter todo o trabalho da igreja futuramente. Então, o Farol, nessa primeira fase, tem um hotel, uma casa de retiros, uma capela, uma fazendinha, uma horta, uma grande horta, e uma casa administrativa. Isso foi inaugurado ontem, inclusive, foi por isso que eu estive durante esses dias aí me voluntariando e trabalhando lá junto com uma equipe de pessoas e pastores e muita gente lá, e a gente às vezes brincava assim, né, que alguém brincando, olha, esse não é o seu dom, né? Mas meu dom nessa semana foi pintar muito, foi carregar muita coisa, foi fazer muita coisa assim, isso foi o meu dom. Mas futuramente esse Farol, como parte desse ecossistema, ele deve ter um condomínio de casas, mais ou menos para quem conhece a Palavra da Vida, para quem conhece o Vale da Bênção, por exemplo, já viu isso daí, então é mais ou menos essa ideia, de um condomínio de casas ao redor. Ele deve ter também uma senior house, que é uma casa para pessoas da terceira idade. Eu já falei para a Mara que talvez a gente vai morar nesse lugar um dia, né? Nessa senior house. Vai ter lá uma universidade, a ideia é ter realmente uma universidade, uma faculdade da própria igreja, um acampamento e diferentes auditórios. Então, essa é a visão desse empreendimento chamado Farol, que a igreja está desenvolvendo hoje. E todos eles, então, fazem parte daquilo que é chamado, então, o ecossistema da IBMA, porque eles cooperam entre si para promover justamente o avanço da igreja, para promover a perenidade da igreja, para fazer com que essa igreja possa alcançar mais pessoas, para que ela possa ter uma vida mais longa, para que ela possa continuar com a sua missão, inclusive com as novas gerações. Então, algumas das características que são inegociáveis desse ecossistema para a IBMA é a centralidade de Cristo em tudo aquilo que é feito. Tudo que é feito precisa ter Cristo no centro e tem que ter esse espírito de manter Cristo. O foco é Cristo. O foco não são as pessoas, o foco não são os negócios, o foco não são as organizações diferentes, os nomes, o foco tem que ser Cristo. Olhar o mundo a partir de Alphaville, porque a igreja começou em Alphaville, apenas por isso, né? Então, é uma igreja que começou ali, nasceu em Alphaville, mas que tem olhado além de Alphaville. Seria muito fácil a igreja continuar olhando somente para lá, mas além de Alphaville e olhar para outros lugares do mundo, para outras partes do Brasil e do mundo, e enxergar isso e pensar como que Deus pode nos usar nesse processo para impactar o mundo a partir de onde estamos. Construir juntos para o bem de todos, então é um trabalho coletivo, mas visando o bem de todos. E é interessante isso, porque durante a pandemia, isso ficou muito claro, uma igreja se conectando, assim como foi feito aqui, no 242, com a distribuição de cestas básicas, que visualizava não só algumas pessoas, e não só as pessoas de dentro, mas todas as pessoas. Ficou muito claro também lá, e muitas das ações feitas, muitas das parcerias para o bem-estar social que eram feitas, inclusive com entidades, organizações e tudo mais, de outras religiões, que muitas vezes a igreja não trabalha em conjunto. Por exemplo, auxiliar, distribuindo recursos, alimentos e coisas assim, para uma entidade que é governada por um centro espírita. Os evangélicos têm muita dificuldade com isso, vamos falar a verdade. Mas isso é trabalhar para o bem comum. Não significa que nós concordamos necessariamente em nossas crenças, não significa que nossas crenças sejam iguais. Nós divergimos em nossas crenças essenciais acerca daquilo que é verdade, o Evangelho, Cristo e tudo mais. Mas há situações de necessidade e situações como de uma verdadeira calamidade, como numa pandemia, em que nós temos que nos unir para o bem-estar comum, para promover o bem-estar social.
E essa é a visão, isso faz parte justamente desses valores que são, ou características que são inegociáveis na igreja. Quando se trata da vida humana, quando se trata do valor da vida humana, quando se trata do bem-estar da pessoa humana, nós temos que estar dispostos a trabalhar muitas vezes com pessoas com as quais nós podemos divergir em alguns aspectos acerca da nossa fé. Mas todos nós somos seres humanos. Todos nós temos as mesmas necessidades. A dor é igual em cada um de nós. E, portanto, nós devemos ter a atitude, essa característica, essa disposição de construir juntos para o bem de todos. Ao final de toda a atividade do ecossistema é a missão de Deus. O próprio ecossistema traz essa ideia de equilíbrio, de estabilidade, interdependência e perenidade. O pastor Sidney, né, ele tem falado muito, na IBMA isso é uma tônica muito forte, que nós não somos religiosos e temos um compromisso com a transformação do mundo. Então, para nós, isso é muito mais do que uma religião, isso é algo vivo, que nós cremos que pode transformar não só as nossas vidas, mas que há na semente do Evangelho e do Reino de Deus, como nós temos falado, esse poder de transformação de pessoas no mundo todo. Evidentemente, nós cremos que essa transformação total do mundo virá apenas na plenitude do reino de Deus, mas nós não nos sentamos aguardando por isso, nós trabalhamos para isso. E eu gosto de pensar nas palavras de Jesus, quando ele está falando do reino de Deus, que é tomado pela força. Existe, de certo aspecto ali, que nós nos engajamos nisso. Nós colocamos as nossas forças e o nosso empenho nisso. Nós cremos que o reino vem, que o reino é de Deus, mas nós não estamos contentes em sentarmos e nos acomodarmos e esperarmos por essa vida. Nós nos engajamos nisso com tudo aquilo que temos e somos. Nós depositamos as nossas forças por essa transformação do mundo, ainda que entendamos que ela só virá quando o reino vier em toda a sua plenitude. Então, como que nós podemos cooperar como parte desse ecossistema e dessa igreja? Qual deve ser a nossa parte nisso? E aí é que entra o texto que nós lemos, onde Paulo fala de diferentes partes no corpo, mas que elas atuam para a promoção e para o bem-estar do corpo. Como que podemos cooperar? Em primeiro lugar, nós precisamos entender e abraçar o nosso jeito de pensar o corpo de Cristo. Nós temos que entender isso. Nós temos que abraçar isso, nós temos que ser parte de fato disso. Começa o versículo 12 dizendo assim, Cristo é como um corpo, que tem muitas partes, e todas as partes mesmo, muitas formam um só corpo. Nós temos que abraçar essa ideia que Paulo traz aqui, de que nós somos parte de um corpo, e que nós juntos, unidos, formamos esse corpo. Nós não podemos nos agarrar ao nosso jeitinho de ser, e isso, aquilo, e dizer assim, como sei lá, eu de repente a mão falar, tenho esse jeito, e esse meu jeito é diferente do meu pé, ou sei lá, do meu ouvido, ou de alguma coisa assim, da minha orelha, né? Não, eu sou parte de um corpo, e eu tenho certas características, mas essas características, elas complementam outras partes desse corpo. E aí, junto, nós somos maiores do que uma única parte. O corpo todo é maior. Na verdade, o corpo não existe sem uma única parte. Só a mão não faz parte disso. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos abraçar esse modo de pensar como corpo, coletivamente, de maneira cooperativa, uns com os outros, colaborativa e equilibrada dentro desse ecossistema. Qual é a nossa parte? Como podemos cooperar? Mantendo a unidade na comunidade. Lembra que Paulo escreveu isso por causa das divisões entre eles. Temos que manter a unidade. Temos que buscar a unidade. Temos que trabalhar pela unidade. É muito fácil nós quebrarmos a unidade. É muito fácil nós rompermos com isso. E muitas vezes nós quebramos quando nós tendemos a olhar para nós, para nossa pequenez dentro desse corpo, nossa pequena parte dentro desse corpo, como se ela fosse o todo. Ou tendemos a fazer aquilo que aquela igreja estava aí, e que é uma outra imagem de um ecossistema na carta aos 1 Coríntios, quando alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Eu sou de Cristo, e a gente começa a se agarrar a determinadas lideranças e tudo mais, e achar que essa e aquela, e o corpo está dividido. Não, nós temos que lutar para manter a unidade na comunidade. Somos diferentes,
seremos 242, junto com esse novo organismo IBMA, maiores. Haverá oportunidade para cooperação, crescimento, mas temos que nos ver como nós somos um corpo, apenas um corpo, o corpo de Cristo, na sua expressão como igreja local. Evidentemente, não somos todo o corpo universal, mas a expressão local do corpo de Cristo. Versículo 13 diz, assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nos foi dado de beber do mesmo Espírito. Quando eu era, lá no começo, que eu contei que eu fui para o seminário, e eu vinha daquela tradição pentecostal e tudo mais, e eu não entendia isso. Eu achava que só tinham recebido do Espírito, e bebiam do Espírito, e tinham sido batizados pelo mesmo Espírito, aqueles que faziam parte da minha tradição ali, do meu contexto e tudo mais. Mas Paulo fala, não. Todos nós somos, todo o corpo de Cristo, toda a igreja de Cristo recebeu o mesmo Espírito, recebeu o mesmo batismo. Toda a igreja de Cristo é um só corpo. E nós temos, inclusive, algumas características diferentes nesse corpo. E aí Paulo agora está falando não de membros de um corpo humano, mas ele está falando aqui de características diferentes até de pessoas. Naquela época de Paulo, na igreja, você pode imaginar que haviam pessoas que eram judeus e outras que eram não judeus. Mais ainda, você pode imaginar que na época de Paulo, haviam pessoas que eram livres e pessoas que eram escravas, e faziam parte da igreja de Cristo, onde na igreja de Cristo, essas características sociais das pessoas desapareciam, porque todas elas estavam unidas em Cristo, haviam recebido igualmente do mesmo Espírito. Não havia distinção entre elas no corpo de Cristo, no sentido de que todas elas eram vistas e tratadas igualmente nesse corpo. É isso que nós precisamos entender e nós precisamos viver isso. Nós somos um, nós precisamos preservar essa unidade. Terceiro, nós precisamos servir e andar em igualdade, disponibilidade e amor. Os versículos 14 a 20 falam sobre isso, dessas diferentes partes, diferentes membros do corpo, e como todos eles são parte do corpo, e como Deus colocou, como Ele quis, como Ele dispôs, cada um no corpo, não de acordo com a nossa vontade, né? Talvez se nós fôssemos imaginar um corpo humano, talvez nós pudéssemos pensar em diferentes formas de ser, isso e aquilo, se nós fôssemos o arquiteto desse negócio, talvez pensássemos de maneira diferente, de como deveria ser esse corpo, e sei lá, talvez alguns imaginariam que o corpo deveria ter não só 2 olhos na frente, mas 2 atrás também, não sei, alguma coisa assim, talvez ter mais mãos, ou será mais pernas, né? Às vezes quando eu vejo o meu cachorro, a facilidade como ele anda nas 4 patas, eu fico pensando, será que nós andaríamos mais rápido, será que fosse melhor para nós se nós tivéssemos em vez de 2 pernas, será se andássemos como, sei lá, eu viajando aqui, mas se nós fôssemos o arquiteto desse negócio, talvez a gente imaginasse um corpo diferente, é isso que eu quero dizer. Mas Deus é o arquiteto disso, foi Deus que planejou, foi Deus que desenhou, foi Deus que fez o corpo, que Paulo está usando aqui, o corpo humano, e foi Deus, e esse corpo humano que é usado inclusive para representar o corpo de Cristo, a imagem do corpo de Cristo, e Cristo se tornou corpo também. Há toda uma coisa necessária sobre a teologia do corpo, que não tem espaço aqui, mas é desenho de Deus, gente. E aí nós devemos entender isso, nós devemos, então, abraçar isso, nós devemos servir em igualdade. Nem todos nós temos os mesmos dons, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo aqui tem os mesmos dons, mas todos são importantes dentro do corpo e nós temos que abraçar isso. Por último, nós devemos pensar com a cabeça de uma pessoa à frente do nosso tempo, para construirmos, de fato, uma igreja para nossos filhos e netos. Isso é uma tônica que a gente tem falado muito aqui. A igreja precisa ser uma igreja pensada para os nossos filhos e nossos netos. Não é só o que eu gosto, não são só os meus gostos. Eu tenho que começar a pensar nas novas gerações, eu tenho que pensar que as pessoas mudam. Se fossem só os meus gostos musicais, talvez metade das pessoas iriam embora. Porque nem todo mundo ia gostar, né? Então não é o meu gosto musical, não é a minha forma, não é o meu jeito. Eu tenho que começar a pensar nas novas gerações, aquilo que comunica, aquilo que fala,
E isso significa que nós temos que encarar, então, uma igreja que está pensando à frente do seu tempo. Quantas comunidades morreram porque ficaram estacionadas no tempo? Quantas comunidades morreram porque elas acharam, ou começaram a agir como se o Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo estivesse restrita a um determinado tempo? Eu acho incrível os hinos. Vocês sabem, aqueles que já me ouviram, sabem que eu gosto dos hinos. Mas eu acho também incrível que muitos irmãos pensam que o Espírito Santo só agiu para inspirar hinos em uma determinada época da igreja. É como se, daquele período ali, ele inspirou todos os hinos que houvessem para serem inspirados e serem cantados pela igreja a partir dali. Não. O Espírito Santo é o mesmo, ele continua inspirando, ele continua usando pessoas para novas composições, para novos cânticos, para uma nova enologia, e nós devemos entender isso, porque se nós ficarmos restritos somente àquilo, nós vamos engessar a ação do Espírito Santo, a igreja, e eu vou dizer para você mais ainda, é possível, talvez não imediato, alguns dizem, não, tá bom, a gente tem uma galera jovem aqui, cantando os velhos hinos e tudo mais. Mas tem uma galera jovem, muito maior, que não estão cantando esses velhos hinos. Onde está essa galera? Como é que a gente vai falar com ela? Onde é que a gente vai alcançar elas? Essa galera vai precisar de novos hinos, novos cânticos, novas formas. E essa é a beleza desse corpo agora, falando não no corpo local, mas desse corpo maior, desse corpo universal de Cristo, que comunica a verdade do Evangelho para diferentes pessoas, diferentes gerações, diferentes culturas. Então, nós temos que pensar isso como igreja local. Quais são os nossos desafios? Vencer a barreira de estar criando algo diferente, estabelecendo um novo jeito de pensar e viver a igreja de Deus. Porque nós podemos ficar, de fato, encalhados no tempo, podemos ficar, de fato, fechados na nossa forma, no nosso modo, mas a gente tem que vencer essa barreira. Temos que nos abrir para sermos criativos, para pensarmos de maneira nova, em uma nova realidade. Um dos livros que me impactou ministerialmente, ainda na década de 80, quando eu estava no seminário, foi um livro do Caio Fábio de Araújo Filho, Novos Ministros para uma Nova Realidade, onde ele explodiu como uma bomba em todos aqueles meus conceitos de ministério e de igreja, lá, 30 e poucos anos atrás. E eu ainda penso nisso, eu penso nessa ideia, para novos momentos, novas eras, é preciso haver novos ministros, é preciso repensar a igreja, é preciso repensar certas coisas. A essência do Evangelho deve permanecer a mesma, mas a maneira como nós experimentamos o Evangelho, a forma da igreja, precisa ser repensada em novos tempos. Isso é um desafio. Nós precisamos vencer barreiras para isso, para pensar diferente. Ter pessoas dispostas a inovar e mudar o jeito de pensar e ser. Aqueles que inovam, eles pagam um alto preço. Geralmente o preço é de serem criticados pelos demais. Alguém já disse que a pessoa... Você já imaginou nisso? Quem comeu o primeiro cogumelo? O Aaron McManus fala sobre isso. Quem se arriscou a comer o primeiro cogumelo? Se arriscou a comer um envenenado. Alguém teve que pensar nisso. Quando você inova, quando você muda certas coisas, quando você vai à frente, você corre riscos, grandes riscos, mas se ninguém faz isso, não há inovação, não há criação, não há algo novo nesse mundo. Então, dispostas a inovar, dispostas a mudar, dispostas a ser considerado como herege às vezes, dispostas a ser considerado como alguém que está fora da visão do reino de Deus, que está comprometendo o Evangelho, quando você não está comprometendo o Evangelho, você só está trabalhando na forma, mas não na essência. Mas disposta a fazer isso, e ser criticado muitas vezes. E eu sei o que é isso, porque eu já me enveredei por coisas em que eu fui criticado nesses últimos tantos anos. Então, a gente tem que estar disposto a isso. Deixar um legado para a próxima geração, visão, realização e missão. É isso que nós queremos. Eu vou fazer 50 e alguns anos, daqui a alguns meses. Essa semana eu percebi que realmente o corpo... com o decorrer dos anos, não tem mais a mesma força física. Em algum momento eu decidi pegar lá uma pá e remover um pouco de terra, entulho e coisas assim, e o meu corpo me lembrou que eu não tinha mais a condição de fazer isso. Então, há novas gerações.
E a gente precisa pensar nelas novamente, pensar no legado para elas. E por último, continuar servindo com desprendimento, simplicidade e normalidade. Servir a Deus com tudo que nós temos e somos. Não nos agarrar às coisas que nós não devemos nos agarrar, nos agarrarmos àquelas que devemos nos agarrar. O que é importante para nós? Quais são esses valores do Evangelho que nós devemos segurar? Mas tem coisas que nós não devemos. Nas últimas semanas aqui, o Caetano e o André têm liderado aí um projeto de limpeza no prédio, de arrumação. Vocês que já circularam por aí, lá embaixo e tudo, podem ver a aparência disso de várias maneiras. E muitas vezes o André me mandava um negócio, uma mensagem, tudo, e é isso que a gente faz. Eu vi várias das coisas, eu falei, vamos nos livrar disso. Vamos doar isso daqui, vamos abrir mão disso daqui. A gente não precisa se agarrar a essas coisas. Foi o tempo delas e nos serviu um determinado tempo, mas se a gente ficar agarrado, a gente vai terminar com muita tralha e muita coisa que não tem utilidade nenhuma e tudo mais. Vamos abrir mão de certas coisas, vamos nos agarrar àquilo que é importante. Vamos então servir com desprendimento, com simplicidade, gente. Não vamos perder a nossa simplicidade. E com normalidade, isso é um valor para a gente. Nós não precisamos pôr uma cara religiosa, um jeito religioso, mudar o jeito com que nós oramos, adoramos, servimos a Deus, vestindo uma roupagem religiosa. Isso é quem nós somos. Deus nos chama assim, Deus nos ama assim, e as pessoas são atraídas muito mais pela naturalidade com que nós vivemos o Evangelho, pela transparência de nossas vidas, pela nossa vulnerabilidade, pela nossa autenticidade, do que por qualquer máscara de religiosidade que nós possamos vestir para impressionar as pessoas, mas não impressionar a Deus. Então vamos continuar agindo assim. E o texto que nós podemos pensar e que temos usado é esse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima do que tudo que pensamos, A Ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é o texto de Efésios capítulo 2, 20. Acho que o que está projetado aí não é a versão que eu citei aqui. Eu espero que a minha versão seja bíblica e não a versão do Sandro Baggio, mas é o que eu lembro, é o que eu citei para vocês. Vamos orar juntos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos guie. Essa é uma nova jornada para nós, como igreja local, mas nós confiamos que o Senhor tem nos guiado nessa nova jornada. E o nosso desejo com essa jornada é o Teu reino. O nosso desejo com essa jornada é justamente isso que nós falamos, são as novas gerações. É a continuidade da Tua igreja, Senhor. Além do nosso tempo e além da nossa época, Deus, nós temos um tempo de vida, mas nós queremos ver a Tua igreja impactando as gerações vindouras por muito tempo, Senhor. E, ó Deus, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, Senhor, sendo contagiados pelo amor ao Evangelho de Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e vivendo nesse mundo com esse senso de propósito e de missão. De que há algo maior, de que há algo mais amplo, de que há uma eternidade, de que há um mundo por vir, ó Deus. E é isso que nós queremos, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos ajude-nos a entendermos esse modo de ser, ajude-nos a entendermos esses conceitos de corpo e de ecossistema, e de, ó Deus, de como que nós cooperamos juntos e trabalhamos juntos com um propósito comum, de maneira equilibrada, de maneira consistente e de maneira saudável, Senhor, e promovendo a perenidade desse corpo. Deus, ajude-nos a viver assim, para que venha o Teu reino, Senhor, e até que venha o Teu reino em toda a plenitude, e que a Tua vontade seja feita, Deus, na terra como nos céus. Nós oramos em nome de